Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para apresentar para vocês da série Vou Construir. Bom, nos últimos vídeos, no último vídeo, a gente colocou a situação de você estar contratando o seu arquiteto e estar passando para ele a questão do que você gostaria de ter, né, em termos de projeto. Isso a gente definiu como o que é o programa, né? Então você conheceu como elaborar um programa para você poder estar passando todas as informações que você tem necessidade para o arquiteto. O que a gente agora vai estar passando para você é o seguinte: nos vídeos anteriores eu fui bem claro que a posição do arquiteto é te orientar e te mostrar o que realmente você vai construir. Ele tem que ser o mais claro possível e você tem que compreender todo o projeto. Eu poderia estar aqui mostrando alguns desenhos, mostrando uma série de coisas, só que o que acontece? Cada arquiteto tem uma maneira de apresentação, tem uma forma de conduzir o seu cliente ao espaço que ele está produzindo. Então eu não gostaria e nem posso interferir em chegar para você e falar: olha, a planta que você vai ver é assim, assado, o desenho que você vai ver é dessa forma que vai. Bom, eu tenho que deixar o seu arquiteto definir o que você vai ver, mas o que eu vou passar para você é o que você tem que entender. O que vai acontecer nessa apresentação desse projeto agora? Você passou o programa do que ele queria, provavelmente você passou para ele algumas informações de volumetria da casa. Quando eu falo isso, você com certeza passou algumas situações de como que você gostaria da sua construção, né, dentro do programa, fotos, talvez filmes, enfim, N alternativas de documentações que você passou para ele. Então ele montou um projeto para te mostrar. Ele montou o que a gente chama de, provavelmente todos os arquitetos trabalham com esta sequência, né, de apresentações, que é o estudo preliminar, que é uma proposta, uma primeira ideia, e vem na sequência que é o anteprojeto e o projeto definitivo. O anteprojeto ele é muito próximo do projeto definitivo. Por quê? Porque o anteprojeto ele é a solução, é a apresentação de todas as soluções das quais vocês queriam que tivessem empregados, inclusive as correções, né? Então cabe ao anteprojeto apenas ele na verdade ele é quase um rascunho, ele é quase uma planilha para você desenvolver e fechar o projeto executivo, né? Então vamos não vamos adiantar a ordem dos fatores, vamos primeiro aqui colocar a questão do estudo preliminar, o que você vai ver provavelmente no estudo preliminar que o seu arquiteto desenvolveu para você e dentro das suas informações. Então, ou seja, você vai ver em primeira mão, você vai ter conhecimento do que é a planta baixa de uma residência ou de um projeto. O que é a planta baixa de um projeto? É onde você vai ver num plano de mesa todo o traçado das paredes de seu projeto. Eu vou falar aqui de uma maneira mais simples para você entender, de sua residência. Então, todas as paredes de sua residência, todos os cômodos de sua residência, incluindo as peças como dormitórios, sociais e tudo mais. Então você vai aprender a ver as dimensões, tá? É importante que você tenha conhecimento dessas dimensões, dessas proporções. Quem vai te passar essas dimensões é o seu arquiteto. Então, ou seja, é importante, como eu já passei uma informação anterior, este projeto, esta planta, ela tem que estar mobiliada, ou alguns termos que falam humanizada, né? Isso depende de cada um. Mas o que quer dizer com isso? Que estejam com equipamentos que realmente mostrem o espaço que ali contém, né? Seja através de um conjunto de estofado de estar, seja através de uma mesa, seja através de uma cama, né? Que provavelmente vão ter as medidas das quais vocês, pelo menos, passaram algumas informações para o arquiteto. Vocês não são... O cliente ele não precisa ter conhecimento de todas as medidas, mas ele tem que ter aquele pezinho lá na pesquisa, né? A gente, infelizmente, vamos abrir um parênteses,
Nós arquitetos temos várias categorias, tá? E não só de prestações de serviço, mas também como de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, na questão de apresentação. E também na questão de conhecimento de medidas, de traços. Então, é aí que você tem que entrar com a sua, digamos, com a sua arguição, arquiteto. Então, algumas peças é importante você saber. Vamos considerar a questão da planta baixa. Então, você vai ter ali dimensões onde você vai ter o tamanho dos cômodos. Então, você vai questionar com o arquiteto realmente o tamanho dessas peças. Não fique preocupada se você quer pegar uma referência. Por exemplo, você vai em algum outro projeto, em alguma construção pronta, você viu algum tamanho, alguma coisa pessoal. Completa a informação você ter essa pesquisa, tá? Como eu disse, eu não posso chegar aqui e falar para você, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu posso estar comprometendo o resultado do seu projeto, né? Então, é legal que o arquiteto, então, através da apresentação, tenha essa questão do mobiliário. O que acontece? É o mobiliário básico, o mobiliário comercial ou aquele mobiliário que você chegou a solicitar. Em algumas palavras, às vezes há um atropelo da sequência do projeto. Você talvez já tenha conversado com, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, a questão do design de interiores, ele já deve ter te orientado, ou você tem alguma pessoa que tem acesso a esse tipo de mercado. Você vai ter também começar a analisar a questão dos banheiros, dos sanitários, a viabilidade de uso, né? Então é legal você pegar por exemplo, vamos considerar os banheiros, né? Aí como que você vai usar a questão do uso dos lavatórios, o uso dos chuveiros, o uso dos vasos sanitários. Normalmente algumas medidas padrões de uso, de ocupação desse tipo de aparelho, você consegue ver na internet, onde você vai ter uma posição mais várias, né, inclusive. Mas todos vão se resumir num ponto. Seja atento a isso. O uso de um vaso sanitário, por exemplo, é uma coisa muito comum a gente falar. Tem o uso do vaso sanitário com o famoso chuveirinho, e tem o que é a moda antiga, que em alguns casos a gente já viu em algumas lojas de departamentos de mexe com equipamentos para residência, equipamentos sanitários, a presença do bidê, né? Que é mais uma peça. O espaço dessas peças, de ocupação dessas peças, traduzindo que provavelmente a internet vai passar para você, você tem ali um retângulo, o que é um retângulo ali de, no mínimo, tá? 70 por 1,20. Isso para o vaso sanitário. No caso do lavatório, você vai ter que ter um retângulo de uso de 70 por 1,20, melhor seria 80. E o famoso box. Muita gente, às vezes, quem já não passou por aquela situação de ir num lugar e na hora de tomar banho é um problema porque o box não está no tamanho legal. É claro que você está fazendo, quem está vendo esse vídeo está querendo fazer um projeto de uma residência. Aqui eu estou falando com pessoas que vai fazer uma residência de 80, de 60 metros quadrados. Pode ser que eu esteja falando uma pessoa que vai fazer uma residência de 800, 700. Mas existem tamanhos e peças de uso que é fundamental, né? Então é o mínimo, eu estou te passando o mínimo. Então o box. O que é o mínimo de uso para um box de um chuveiro? Se você puder ter uma largura mínima de 80 centímetros e um comprimento de 1,20 m, tá? Então, para facilitar as coisas para você, para você ter uma referência mais lógica, faça a seguinte conta: eu tenho para cada peça do meu banheiro, que seria um lavatório, que seria um vaso sanitário, que seria um box,
eu vou ter que fechar uma medida de 80 por 1,20. Está sobrando? Tá. Não é por causa de 10 centímetros, talvez, que você não vai deixar de fazer um determinado, o seu arquiteto vai deixar de fazer uma determinada coisa. Então, vamos sempre considerar aí que o banheiro menor que você pode pensar em considerando as peças sanitárias em linha reta seria de 2,40 por 1,20, ok? Um outro ponto que a gente tem que estar pensando no momento que você está vendo esse projeto, eu coloquei, eu fui um pouco mais longo na questão dos banheiros, tá? E assim como deveria ser longo em todas as peças. Então vamos tentar ser o mais compacto possível. Então eu tenho tido alguns exemplos no meu escritório, algumas situações onde residências aí de seus 250 metros quadrados têm portas de acesso a dormitórios com 70 centímetros de largura. Para quem é leigo, o que é 70 centímetros de largura? 70 centímetros de largura é muito estreito. A gente tem tamanhos padrão a partir de 60, mas o tamanho padrão para dormitórios é de 80 centímetros de largura, que em alguns casos ele até permite a acessibilidade com cadeira de rodas. Mas o ideal de acesso à cadeira de rodas é de 90 centímetros. Então você não vai colocar todas as portas na sua casa de 90 centímetros, não tem necessidade disso. Mas nos pontos principais, ou num banheiro determinado, talvez você vai ter uma pessoa de idade, num banheiro que você vai utilizar dos quesitos de acessibilidade, e com certeza essa porta de acesso vai ter 80 centímetros. Uma situação que é muito comum na criação dos projetos, que o arquiteto ele tem na frente dele, na maioria das vezes, um papel em branco. E criar é a coisa mais gostosa do mundo, é muito legal fazer criações. A arquitetura é um show à parte. Mas você tem que estar ligado nas questões práticas do dia a dia com relação ao seu projeto. Então não vamos aí criticar outros arquitetos, nem posso. Mas seja muito firme, muito, digamos, na questão do que está, ok, eu gostei desse tipo de apresentação do projeto, como eu faço fazer a manutenção disso? Como que eu vou... uma pergunta que é simples para mim, como que eu vou trocar a lâmpada aí dessa escada, né? Ou como que eu vou limpar essa vidraça? Ou essa laje lá não vai acumular bicho, não vai acumular pombos, e aí começam as perguntas. Às vezes o estilo arquitetônico leva para frente isso, você tem alguma vantagem, né? Você vai ter uma plástica nessa arquitetura, mas a gente tem que estar também de olho nas questões práticas da sua construção, da sua residência. Então a gente tem que estar sempre em vista que nem tudo que é belo, nem tudo que é lindo, maravilhoso, pode estar te trazendo aí talvez uma dor de cabeça na questão de manutenção de tudo isso. Mas é uma coisa que você normalmente vai discutir com o seu arquiteto vai te dar soluções, ou vai te aplicar ideias onde você vai ter soluções para essa manutenção. Uma coisa que você tem que ver é a questão das manutenções básicas que você, ao decorrer do tempo que você está morando nesse projeto, você vai precisar. Né? Por exemplo, uma residência, um sobrado, é comum você ter o acesso à questão das caixas d'água. É interessante você ter um acesso especial a isso. Quando eu falo um acesso especial, eu não estou dizendo que existe um projeto especial. O acesso especial ele pode ser de qualquer forma, desde que seja projetado. Ele tem que ser planejado, para não haver uma situação onde amanhã, por algum motivo, você vai estar trocando uma boia de caixa d'água e o funcionário que vai fazer isso para você tem que desmontar um telhado, tem que, na pior das hipóteses, estar tirando uma abertura, enfim, muitas coisas que podem ocorrer. Então, nada mais justo que você estar pensando, vamos planejar esses acessos, né? E assim como a questão da posição dos ar-condicionado, dos motores do ar-condicionado, né? Do que a gente diz aí dos esfriadores, né? Dos condensadores, né?
que acontece? A gente tem uso do o ar-condicionado entrou na arquitetura, eu não vou dizer recentemente, mas de uma certa forma se popularizou mais recente. Sempre houve ar-condicionado. Mas vou talvez dizer aí de uns 15, 20 anos, hoje é comum toda residência ter um conjunto de ar-condicionado, é praticamente um ar-condicionado para cada ambiente, né? E isso se tornou comum. Hoje é impossível você ver uma residência hoje que não tenha. Aí é que vem, o arquiteto ele está preparado para lidar situações onde ele sabe onde ele vai estar colocando essas máquinas de uma maneira disfarçada no projeto, né? Por que eu falo isso? Que às vezes você está andando na rua, você está num condomínio que você vai ver um projeto bonito, você depara lá com aquela caixa de ar-condicionado bem do lado, né? Poxa, é uma casa bonita e está a caixa de ar-condicionado ali, ou seja, uma coisa que não foi disfarçada, não foi procurado, não houve uma procura em estar deixando aquilo um pouco mais discreto. Então, acho que sim, por isso eu não estou dizendo a questão da parte de projetos elétricos, que vai ser a questão de ar-condicionado, isso é apenas a questão, estou mais a questão estética e a questão do projeto de arquitetura, que você tem que estar ciente de estar arguindo com o arquiteto algumas coisas relacionadas a isso. Uma situação também que é muito comum, você vai estar estudando o projeto com o seu arquiteto e é importante, não fuja da possibilidade, você vai ter que estar usando móveis planejados de uma forma ou de outra. Então, talvez você vai fazer, algumas peças você consegue fazer numa época mais posterior, mas os planejados é de essencial. Então, é importante, talvez o seu arquiteto já deixar, pelo menos, ver bem, não é que ele vai fazer um projeto, tem alguns arquitetos que trabalham com uma equipe completa, mas alguns arquitetos trabalham com a situação de, olha, aqui você pode fazer um armário planejado para atender isso aqui, ele não está definindo, mas ele está dizendo que naquele ponto você vai ter um armário planejado. E hoje, de uma forma mais completa, a gente está com as cozinhas, hoje são muito mais cheias de equipamentos. Temos forno, temos fogão, na maioria das vezes agora está elétrico, máquina de lavar louça. Como eu disse em um vídeo anterior, hoje a cozinha, a copa, ela é ao mesmo tempo um elemento de estar, né? Você vai estar recebendo as pessoas, então, em alguns casos você vai ter ali uma adega, em alguns casos, talvez, dependendo da posição do projeto, mais no cômodo ao lado, uma churrasqueira que vai estar integrada. Tudo isso funciona se você está equipado com planejados ou similar. Vou falar similar porque não precisa necessariamente ser aquele móvel planejado, você pode estar comprando um determinado móvel de uma maneira ou de outra. Apenas estou considerando o fato de que tem que estar equipado, né? E uma situação também que ocorre muito em alguns projetos, com relação, principalmente se for sobrado, em relação à escada. Os códigos de obras trabalham com larguras de escada a partir de 1 metro, mas procure discutir com o seu arquiteto uma largura ideal para a escada, tá? 1 metro é muito estreito. E assim é a largura de um corredor. Tá? Eu estou aqui talvez me metendo, né, no assunto do projeto, como eu disse no início do vídeo, eu não posso interferir, mas você como cliente você pode arguir. E aí que a gente tem que estar bem ciente com relação a essa questão, esse espaço de circulação tem que ser uma circulação realmente que tenha o conforto de um acesso, de você estar passando ali com alguma coisa. Não quero forçar a regra, né? Mas sempre pense, fica atento a determinadas medidas que você provavelmente vai estar vendo em algumas pesquisas que você vai fazer.
É muito legal você, se você puder, nessas apresentações iniciais, você ter o uso de estar vendo uma maquete eletrônica. Maquete eletrônica é muito importante. E hoje tem programas muito simples. Todo arquiteto sabe mexer em programas simples não confunda o 3D de apresentação final. O 3D de apresentação final, na maioria das vezes, são imagens muito bonitas, onde ele já deixa a realidade da sua obra. O que é o 3D que eu digo é o 3D que você consiga visualizar, que você consiga entrar dentro dessa tua casa de uma forma simplificada, mas você vai estar conseguindo ver e enxergar. Existem programas muito simples na internet que o arquiteto trabalha, que ele pode, pelo menos, supor, pode estar simulando a insolação naquele local, naquela hora. Então, tudo isso é armas que o arquiteto tem, que você tem que saber pedir para ele poder estar te dando essa opção e você poder estar estudando esse projeto de uma maneira que você possa compreender e que você possa tocar para frente na questão de você construir de uma maneira também que seja econômica para você, econômica até um certo ponto, porque às vezes vale a pena você investir também, né? Porque você tem que estar sempre atento à economia, desde que não seja na base da porcaria, né? E ao contrário também funciona. A estética que não seja uma coisa absurda. Então você tem esse bate-papo, que tenha esse bate-papo com o seu arquiteto para vocês chegarem a conclusões. É muito legal você ver a sua planta baixa que o seu projeto, que o seu arquiteto vai apresentar. Talvez você não vai entender como que eu estou passando, mas você vai pelo menos pedir, e aí você vai conseguir entender. É o tamanho da apresentação do projeto. O projeto de arquitetura, ele trabalha com escalas, tá? Então tem várias escalas. De preferência, você pode pedir para o seu arquiteto se ele possa te apresentar a planta baixa na escala 1:75 ou na escala 1:50. Tá? Que são escalas grandes e de fácil visualização, ok? Nunca esqueça que tudo que você vai estar vendo no papel, o arquiteto sempre vai ter que estar te acompanhando na questão de estar te orientando como que é aquele tamanho e como que funciona aquilo. Onde você vai ter nessa apresentação a implantação, né? O que é implantação? É o terreno com o seu projeto dentro, quanto que tem de afastamento de um lado, quanto tem de afastamento, o que sobrou de jardim, se vai ter jardim, se vai ser o que vai ser, aonde eu vou colocar a piscina, talvez ele já programou a piscina, mas então você vai ter uma planta baixa, onde vai ter implantação e o projeto, tá? Então, gostaria que você atentasse à questão das pesquisas com relação a isso. Busque na internet plantas baixas e aí você vai estar entendendo, ali você vai estar entendendo o que é cota de largura, cota de altura, tá? A cota de altura, não existem sinais, mas o que é que você pode chegar para o seu arquiteto e perguntar, olha, aqui eu tenho uma escada, esse nível está um pouco mais alto, está um pouco mais baixo, isso ele com certeza vai te passar. E todas as casas têm níveis, principalmente níveis de soleiras, tá? Imagine que num exemplo anterior que eu pus lá atrás, no outro vídeo, imagine que a sua casa seja uma caixa de sapato e ela está no tapete. Então, o nível do tapete é mais baixo que o nível da casa. Só para você entender. Então, você vai estar arguindo isso para o seu arquiteto para que ele possa estar te explicando o projeto com mais objetivo, seja mais objetivo na apresentação do projeto. Ok? E a gente vai se falando. No próximo vídeo eu vou dar continuidade na questão do projeto, que ainda tem muita coisa a ser discutida. Por hoje estamos por aqui. Uma boa semana para vocês. Até mais.